ou se, na verdade, existe um componente subjetivo também de percepção social do que é correto ou incorreto fazer. Tá? Ele usou aquele modelo que eu falei antes, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso interessa para quem é da área, certo? Que é um modelo da área de psicologia, né? E que tenta estruturar o porquê que a gente tem um determinado comportamento. Como eu falei antes, a gente tem um determinado comportamento, sempre está muito associado com a intenção. Vários dos comportamentos, principalmente esses comportamentos ilegais, né? A gente não consegue medir exatamente o comportamento. Se eu chegar e falar para você quantas vezes você traiu a sua esposa, em geral a pessoa não vai falar exatamente quantas vezes foi. Então, por conta disso, o pessoal da área de psicologia não é correto. Você vai dar a resposta politicamente correta, certo? Então, na verdade, o pessoal acabou criando mecanismos e tentando testar com algumas coisas que você consegue medir, modelos para tentar medir a intenção, não medir o comportamento. Certo? Tudo possível você ter alguns dados de comportamento. Isso é influenciado por aqueles 3 fatores que eu falei antes. A atitude, que é como você vê, se isso é bom ou é ruim. Norma subjetiva, o que os outros acham disso, certo? E como que eu percebo isso. E o controle comportamental, aquilo que me leva, que pode ser difícil, dificulta ou facilita fazer isso. Tá? E tudo isso, na verdade, é influenciado por crenças em relação a isso. Quando eu falo crenças, não é algo formal, necessariamente. Pode ser aumentar a crença numa determinada coisa, mas pode por causa de algo, de uma lei, mas pode ser também pelas questões sociais, pela percepção social. Tá? Isso daí é só para eu lembrar. Mas esse trabalho, o que eles encontraram? Eles fizeram uma avaliação com as pessoas, certo? Com um número bastante grande de propriedades. O que o pessoal via a onça, se a pessoa mataria, né? E várias coisas assim. Né? Se via como matar a onça, positivo ou negativo, como é que as pessoas percebiam a onça, né? Se era um animal que elas achavam legal ou não. Né? E como que isso estava determinado por variáveis objetivas, por exemplo, o tamanho da propriedade, propriedades maiores ou menores, alguns outros indicadores econômicos que eles tiraram depois dos modelos, a percepção de segurança, certo? Tanto para a própria pessoa, para as pessoas, como para o gado, né? Nos 2 casos. E fizeram isso, replicaram isso na Amazônia e no Pantanal, tá? E aí, a percepção subjetiva mesmo. Então, como é que as pessoas viam o fato do ato de matar onça, se era muito positivo ou negativo. Né? O que é interessante nesse trabalho realmente foi a comparação entre os dois locais, que eles perceberam que não só isso influencia muito, né? Mas o fato que, dependendo do lugar, isso pode variar. Né? Isso era uma percepção pelo menos, de um dos autores, de que poderia ser muito diferente no caso da Amazônia como no caso do Pantanal. Não sei se alguém aqui já morou no Pantanal, tem o Almir ali, mas no Pantanal, caça-onça é coisa de macho mesmo. E na verdade, por mais, a prova científica está aqui. Ou seja, o pessoal lá, não, na verdade é isso, eles passam o tempo todo lá, não é, mesmo com os projetos de conservação e tudo mais, você vê que aquilo faz muito parte da identidade do pantaneiro. Né? A identidade do pantaneiro é que matar onça é alguma coisa de gente poderosa, de quem tem coragem, certo? Então, onde eu morei, o cara que era o antigo matador de onças era a liderança local, era o chefe local, o Bugre Velho era o apelido dele, mas ele era a grande liderança local, certo? E eles, na verdade, nesses modelos o que mostram, né, tem uma série não vou falar em tantos detalhes, mas é uma série de equações aí, de regressões, e eles foram adicionando as variáveis, e o que a gente vê aqui na direita, né, aquele subjective norm e aqui group identity, é que, na verdade, a percepção das pessoas no Pantanal de que se o teu vizinho mata a onça, certo? Não necessariamente você, mas que o teu vizinho sim mata a onça, e que o teu vizinho acha que isso não é tão ruim, né, que é alguma coisa que você responde, e o fato de quanto você se identifica como um pantaneiro aumentava muito a intenção do cara de matar a onça,
E eles, na verdade, isso não está aqui, mas eles mediram pelos casos passados que eles conseguiram identificar das onças que foram mortas de predação e viram que isso está muito associado, sim, tá? Isso só para demonstrar, ou seja, o exemplo ele mostra o quê? Variável objetiva apenas também não adianta, certo? Tem muito do nosso comportamento que ele acaba sendo influenciado por esses fatores, que são de percepção, fatores subjetivos, tá? Esse outro exemplo, ele é algo similar, mas seria a percepção da gente de o que é mais gostoso comer ou não, certo? Poderia influenciar não só o que você faz, mas no último momento, ou seja, no extremo, a distribuição de algumas espécies, tá? Então, esse caso aqui, ele não é uma prova muito forte, mas ele tem indícios fortes a partir de dados arqueológicos e dados geológicos, do porquê duas espécies de mamíferos elas podem ocorrer muito num determinado local da Amazônia e em outro não, tá? E a quantidade de bichos que a gente caça está determinada tanto por atributos biológicos, certo? Vulnerabilidade, abundância desses bichos, tamanho, como atributos humanos. Então, esforço de caça, tecnologia, preferências, né, alimentares, normas formais e informais. Então, na Amazônia você tem alguns tabus alimentares. Não come anta, não come X, não come Y, tá? Em teoria, então, talvez isso pudesse influenciar a presença de algumas espécies, tá? Esse trabalho aí, na verdade, é um conjunto entre antropólogos, gente de modelagem e gente da área de conservação. O primeiro autor é um antropólogo. Eles fizeram um trabalho no Peru, certo? E era para tentar modelar até que distância de uma determinada aldeia, dois bichos que são extremamente sensíveis ali, o macaco-aranha e a anta, até que distância da aldeia, né, esses bichos que estão extremamente sensíveis por causa das baixas taxas reprodutivas e do tamanho corpóreo, se eles seriam extintos nas imediações, até que distância de aldeias de tamanhos muito pequenininho, menor, médio, maior, tá? E o que influenciaria mais isso? Então, o modelo deles era para tentar entender o que influenciaria mais, o tamanho populacional, a técnica de caça, né, se caça com arma ou se caça com arco e flecha, gordura, esse tipo de coisa, ou o que, tá? E aí eles usaram como modelo três espécies ali, nessas duas. E aí eles chegaram à conclusão que, na verdade, mesmo quando os dois fatores mais importantes, um é a tecnologia, que a gente sabe, né? Isso acaba com esses animais em distâncias grandes em muito pouco tempo, mas tamanho populacional também, certo? Só que aí, por causa de vários dados, tem alguns dados arqueológicos que mostram várias populações maiores na área do Xingu, certo? Do que a gente tem hoje, muito maiores, densidades populacionais maiores. E tem uma grande dúvida do porquê no Xingu, e vocês já devem ter ouvido falar no Parque Indígena do Xingu, talvez, e lá você tem vários grupos indígenas de etnias muito diferentes, certo? Mas que por uma grande coincidência compartilham tabus muito similares, tabus alimentares muito similares. Eles falam língua diferente, tudo, tecnologia diferente, se separaram, né, em termos linguísticos e culturais muito antigamente, ou seja, são muito mais diferentes do que a gente e o indonésio, tá? Mas mesmo assim tem algo muito similar, tá? Que é tabu desses dois bichos. Isso é para todo mundo. Só que isso aí não acontece em outras regiões da Amazônia. Então faz muito tempo que o pessoal quer tentar entender o porquê que existe esse tabu, o que levou a ter esse tabu, tá? No caso aqui, e principalmente, se é esse tabu a causa do fato que você tem esses dois bichos, enquanto que em outras regiões da Amazônia eles são muito raros e perto das aldeias eles nunca existem, por que lá tem tanto, tá? Se é por causa desses tabus. Eles não provaram um tabu, mas por causa de várias inferências, o que eles chegam à conclusão, na verdade, pela distribuição dos bichos, e eles devem continuar o trabalho, que muito provavelmente esse tabu existe por causa da extirpação local daquela região desses bichos, acabou nascendo um tabu, certo?
Hoje em dia o pessoal não come mesmo, come muito pouco esses bichos. E o que acabou acontecendo é que naquela região você tem muito, mesmo em todos os modelos que eles fizeram, mostrando que com aquelas densidades populacionais esse bicho não continuaria. Tá? E, na verdade, o que você acaba tendo na distribuição dali do Xingu é algumas zonas de interflúvio entre locais em que não tem, que muito provavelmente tinha sido extirpado antes, tá? E hoje em dia, mesmo não vivendo gente, você não tem mais o bicho, enquanto que em algumas regiões em que tem gente, você tem o bicho, tá? O exemplo aqui, embora a prova deles não seja muito contundente, é uma das poucos indícios para tentar mostrar que talvez a distribuição de espécies possa estar associada à percepção humana. Ou seja, eu acho que não se deve comer o bicho, percepção e norma subjetiva. Tá? Mas essa percepção afeta também profissionais de conservação. Né? A gente usa a espécie, usa o panda por causa disso. O panda é fofinho, então a gente usa o panda como uma espécie bandeira. Né? Mas isso acaba influenciando também as estratégias de conservação das próprias entidades ou governamentais ou não governamentais. E tem, na verdade, vários trabalhos, no Brasil pouco, mas tem vários trabalhos fora do Brasil mostrando isso, nos Estados Unidos em particular. Tá? O que eu estou falando de carisma? Né? Então, se eu comparar espécies, em geral, tem testes sobre isso, a gente gosta do que é grande mais do que o que é pequeno. Então, eu gosto mais de uma onça do que de uma jaguatirica, mesmo que talvez aquela jaguatirica esteja mais ameaçada do que o gato grande. Tá? Eu gosto mais do que o colorido. Então, pode ser que duas espécies ali, uma esteja muito mais ameaçada, mas eu gosto daquele colorido que tem alguma característica diferente de todo o resto, porque é muito colorido. Tá? Eu gosto de espécies que têm os humanos gostam de espécies que têm traços juvenis, em particular esses olhos grandões. Né? Então, quando é filhote, tem olho grande, né? Tem várias características assim. A gente, em geral, gosta mais das espécies quando elas têm essas características também, característica de filhote. Tá? E traços humanos, a gente gosta mais daquelas espécies que fazem coisas que nem a gente, então que falam, que nem papagaio, né? Que vivem em dupla, se casam para a vida toda, têm fidelidade, cuidam do filhote. Né? Esse tipo de coisa a gente acha, a gente acaba gostando. Tá? Algumas delas, na verdade, têm até importância, pode ser que elas até sejam mais sensíveis por causa disso. Tá? Então, por exemplo, o tráfico de espécies acaba sendo, muitas vezes, por causa das mais coloridas. Ninguém está falando que não existe, talvez, uma relação. Mas a gente gosta das espécies assim. Tá? Tem um trabalho... Meu Deus. Tá, vou mais rápido. Esse daqui, na verdade, eu coloquei só esquematicamente, mas é de um trabalhinho, na verdade, de uma aluna minha. Eu usei porque eu acho que também não tinha, embora não sejam grandes dados, mas que ela fez um levantamento dos investimentos de conservação das ONGs brasileiras, né, em um determinado período, e para que ia isso em conservação de aves, tá, era só restrito a aves, e para onde ia isso, e se isso estava moldado pela lista de espécies ameaçadas, pelo grau de ameaça. Amanhã a Mariana hoje ainda, eu acho que a Mariana talvez vai falar o fato que essas listas não representam exatamente o que está mais ameaçado ou não, mas isso poderia ser nos Estados Unidos. Eles usam, por exemplo, estratégias de manejo. Tá? E, no caso, né, ela fez um levantamento dos investimentos e fez também um levantamento, fez uns testes para tentar avaliar quais espécies as pessoas mais gostam. E utilizou espécies dessa lista, certo? Para ver quais que as pessoas gostam, quais características as pessoas gostariam mais, para depois classificar todas essas espécies com um tal de índice de atratabilidade, como é que era? Não me lembro, ela colocou atratividade, isso, meu língua enrolou. Atratividade, certo? Na verdade, o que ela chegou à conclusão ali era que o nível, na verdade, as ONGs estão sim investindo mais naquilo que é criticamente ameaçado e não somente naquele que é pouco ameaçado. Tá? Então, realmente, o grau de ameaça influencia. Mas tem uma influência enorme também de fatores como o tamanho. O que é maior se investe mais, tá? Então, por exemplo, se investe mais em arara do que em papagaio, mesmo podendo ser que o papagaio está mais ameaçado do que a arara. Tá?
você investe muito mais no que é colorido do que em algumas espécies que têm um nível de ameaça muito maior, mas que são marronzinha, cinzinha, coisa do gênero. Tá? Mas digamos que a gente falou aqui nas estratégias, ou seja, eu falei de planejamento, né, falei dos impactos. Tem também algo que eu ainda não falei, né, daquela estrutura que eu tinha dito antes, que é na questão de restauração. Né? Eu não tenho nenhum exemplo desse similar no Brasil, mas se a gente já perdeu a espécie e se a gente quer reintroduzir, certo? Muitas vezes a gente vai tentar reintroduzir essa espécie num contexto que é muito similar ao contexto em que a espécie foi extinta, certo? Então, tem alguns trabalhos nos Estados Unidos, que eu vi, não só nos Estados Unidos, no Canadá, que são de reintrodução de espécies que algumas vezes tem conflito, não seria da onça, do urso, né, do lobo, de espécies que você tem um conflito grande e que você vai tentar reintroduzir no local. Então, talvez você reintroduza lá para o pessoal matar de novo e acabar tudo de novo. Tá? Então, o que você faz? Tem alguns trabalhos que eles, na verdade, tentam ver isso, fazer um levantamento, né? Tem um trabalho que eu achei interessante, que é uma forma de poder utilizar essa dimensão humana, foi fazer um levantamento do que as pessoas de uma determinada região grande nos Estados Unidos, certo? O que o pessoal achava da reintrodução. Então, na verdade, eles estavam querendo criar um índice de aceitabilidade da reintrodução daquela espécie. Tá? E quais eram as características das pessoas que levavam a essa aceitabilidade. Então, eles fizeram uma divisão que eu nem gosto muito, mas por que eles chamaram por cor da pele, isso eu não sei porque que eles fizeram, mas quem eram os homens brancos, blá 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 blá, isso daí eu não entendi nada porque eles fizeram isso. Talvez porque isso indicasse mais um fator econômico que estava por trás, que ajudaria eles a depois fazerem a modelagem. Mas eles tentaram, a partir de uma amostra de questionários enviados pelo correio para muita gente numa determinada região dos Estados Unidos, chegar a dados que depois, a partir do censo daquela região, eles plotaram, né, a probabilidade de que, ou seja, um índice de aceitabilidade em termos espaciais. Tá? Então, no final, eles chegaram num mapeamento ali que tem a porcentagem de apoio de 0 a 29%, onde está vermelho, 30 a 39%, onde está rosinha, amarelo, 11%. Tá? E também, depois, o que eles começam a fazer é tentar usar, sobrepor os dados biológicos, né, ou seja, dos lugares que são mais apropriados em termos biológicos para reintroduzir o bicho, com os dados de aceitabilidade da população. Eles tentarem fazer um programa de manejo de reintrodução dessas espécies que tenha a maior probabilidade possível de sucesso. Tá? Eu estou no final, eu cortei um pedaço. Eu cortei a parte de monitoramento porque eu percebi que não ia dar tempo, mas tem questões muito similares a essa. Tá? Tá, então o que eu acabei falando, só queria relembrar, tanto fatores objetivos, né, eu falei dos econômicos, mas tem vários outros, acabam influenciando, subjetivos, são mais difíceis da gente perceber, acabam também influenciando, isso em todas as fases do processo, em estratégias de conservação, em planejamento, no impacto, no monitoramento, eu não falei, mas tem outros exemplos similares, tá? E por conta disso, eu espero ter convencido um pouquinho mais de vocês de que entender isso daí tem uma importância científica, por um lado, mas tem uma importância muito grande e pragmática, certo? Então, para estratégias de planejamento, estratégias de conservação, a gente passar a olhar mais a fundo, né, essas questões da parte da dimensão humana, objetiva ou subjetiva, acaba sendo importante. Tá? Obrigada. Temos 11 minutos para questões. Pedro. Tomara que não pinte. Obrigado pela palestra. Grande parte do que você falou tem muito pouco contato assim, com a literatura e mesmo com a prática. É uma coisa que interessa bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de integração
do seu trabalho, com a formação que você tem, com as pessoas que têm uma formação mais ecológica, biológica, que trabalham com os bichos. Como que é normalmente esse tipo de associação num trabalho de pesquisa? É muito difícil? Qual que é a sua experiência com o modo como grupos que usam esse tipo de abordagem, mas também tem pessoas que trabalham com a parte biológica? Na verdade, não sei se eu vou ser dura. Na verdade, assim, a minha experiência é que o pessoal da área, eu vim da área de biológicas, e fui para esse lado, sei lá, sem perceber muito bem, né? Por questões, porque eu sou uma pessoa talvez um pouco mais pragmática e essas questões me interessavam, né? Mas eu vejo um grande preconceito, na verdade, do pessoal da área, por exemplo, de ecologia. Eles acham isso é ciência de segunda categoria. Eu até concordo que muitos dos trabalhos feitos nessa área ainda não têm o rigor, tanto metodológico como algumas vezes teóricos, não têm aprofundamento ainda teórico suficiente, similar a outras ciências mais antigas, certo? E eu concordo com isso, não discordo. O que eu acho que as pessoas nunca percebem é talvez a importância, né? E é uma área muito difícil pela interface. Então, para você estar na interface em diferentes áreas. Então, se você trabalha, por exemplo, que nem o meu caso, com questões que levam em conta indicadores econômicos, você tem interface com o economista, com o antropólogo, porque se você trabalha com comunidade, tipo, comunidade indígena, e com o ecólogo, porque você não está fazendo ecologia. Eu nunca digo, não gosto nem de ter uma ecologia humana por causa disso. Eu não estou falando de ecologia. Mas tem implicações, né? Mas não é todo mundo, tem a Renata aqui, por exemplo, ou seja, tem gente sim, e eu acho que na verdade, embora tenha dado uma visão negativa, tem cada vez interesse maior. Em termos pragmáticos, o que eu sei não é para arranjar aluno, não, mas meus alunos não dão uma semana e estão empregados, em geral em ONGs que têm trabalhos com isso, porque tem muita gente que para pensar o outro lado e que tem experiência nessa área, né? Em termos pragmáticos, eu acho que não, tem uma aceitação grande disso. Em termos dos profissionais, principalmente da área de ecologia, eles têm preconceito, é a minha visão. Depois eu vou apanhar. Eu queria fazer uns comentários também em cima dessa mesma questão do Pedro. Quer dizer, eu tenho uma experiência que, num certo momento, de certa maneira, é similar à da Carla, de vir da área de biológicas e ir para a área de ciências humanas, educação. Eu acho que as comunidades de ciências naturais, biologia, física, química, etc., precisam abrir o olho para não super generalizar as suas concepções do que é evidência, as suas concepções do que é generalização, as suas concepções do que é método, a ponto de achar que a única maneira de você estudar alguma coisa é responder uma hipótese de causa e efeito com um experimento controlado, fazer um teste de hipótese usando inferência estatística. Tem outras maneiras de estudar. Generalização não se resume ao modo como se analisa em biologia, evidência não se resume ao que significa evidência em biologia, física, química. Então acho que é um problema mesmo de uma formação mais ampla, para que a gente entenda que rigor é possível em todos os tipos de ciência, e falta de rigor é possível em todos os tipos de ciência. Só o que é rigor varia de ciência para ciência. E a gente não pode exportar os nossos critérios de rigor para outras ciências, né? Então acho que essa é uma sensibilidade que acho que a comunidade de ciências naturais precisa ganhar, porque é importante, como você fala, a dimensão humana é fundamental. Se a gente não entender a dimensão humana, a gente deixa de entender aspectos fundamentais de conservação. Então tem que realmente pensar e conhecer mais essas outras áreas e entender mais como é que se trabalha com qualidade nessas áreas, né? Oi, Carla. Obrigada pela sua palestra. Realmente, a gente que é da área de biológica, a gente tem pouco contato, né? Algumas pessoas vão para a área de etnobiologia, né? E aí essas pessoas acabam tendo maior convivência com essa outra interface, essa outra literatura. Mas aí eu queria saber a respeito dos projetos que você falou, né, de criação de mercados de produtos não madeireiros, né, produtos florestais não madeireiros. Você falou de algumas consequências
não desejadas, né, dos produtos. Agora, essas consequências me pareceram que são assim, simultâneas, né, a questão da criação dos mercados. Eu queria saber se você tem exemplos de iniciativas que foram bem-sucedidas na criação desses instrumentos econômicos que realmente levaram à diminuição da exploração da floresta, né, do impacto da floresta, mas que se você retira o financiamento, se você retira o incentivo econômico, se as comunidades retornam ao estágio inicial, né, anterior à iniciativa, anterior ao incentivo. Eu não sei se eu entendi. Então você está falando de uma mesma comunidade lá que eu trabalho. Então você começou a introduzir a comercialização, você tem feito a comercialização, de uma hora para outra você para de fazer isso, certo? E se elas voltam ao estado anterior, seria isso? Exemplos típicos científicos de dados para demonstrar isso eu não conheço, né? Não conheço, mas assim, talvez existam, eu nunca procurei muito. Porque existe sim, se a gente pensar em comunidades da Amazônia, tem vários grupos um dos grupos que eu trabalhei, os Kayapós, mas que eu fiquei mais tempo com eles passaram muito tempo na época da exploração de ouro dentro do território indígena e a exploração do mogno, antes do mogno acabar, porque não tem mais mogno praticamente naquela região, eles tiveram um modelo de vida muito diferente, porque eles ganharam muito dinheiro, né? Então entrou muito, mas muito dinheiro mesmo. Eles alugavam avião de Coca-Cola, são umas coisas assim, sem... pegavam um avião para levar Coca-Cola para a aldeia. E eles, depois que acabou esse dinheiro, hoje em dia é como era antes, em uma larga medida, né? Então sim, teve uma volta nesse caso em termos culturais. Eu não sei se tudo funcionaria assim, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu comecei a me interessar aqui, esse compartilhamento de caça, isso é algo que muito provavelmente demora um tempo para evoluir, certo? Essa forma de ceder uma parte que você tem, e que eu não sei se na hora que você para, o pessoal volta a fazer isso de novo muito rapidamente, né? Porque na verdade é uma norma social, a gente vê assim como o pessoal está dando um para o outro, mas não é, tem toda uma interpretação do que ele disse em termos culturais, em algumas regiões, né, que é algo que mantém talvez aquilo. Não sei, estou sendo determinista, espero que não tenha propósito. Porque eu sou, apesar de tudo, eu sou bióloga, então minha cabeça funciona um pouco quadradinha mesmo. Mais questões? Paulo. Obrigado pela palestra. Antes da pergunta, um comentário. Eu concordo com o que o Charbel levantou, mas eu acho que a ecologia humana está numa situação ainda mais complicada, porque não se trata simplesmente de cientistas humanos tentando fazer valer o conhecimento, a forma de produção de conhecimento deles no campo da ecologia, nem do contrário. É uma área legítima de interface. E um dos principais debates é justamente como que você gera conhecimento pode ser reconhecido como válido, né, evidências válidas, conhecimento válido, pelos dois campos que compõem a interface. Acho que é uma questão realmente muito mais complicada, mas por outro lado é um campo, né, esse embate tem gerado um avanço muito grande, não só no campo de conhecimento específico, como também na própria discussão sobre o que é ciência, as diferenças das diferentes disciplinas científicas. Então, eu acho que tem que ter muita coragem para trabalhar com ecologia humana, e a recompensa, bom, como sempre, né? Maiores virtudes, piores defeitos. Né? A gente sofre, a gente não sou da área, mas você sofre muito, mas também fazem descobertas muito legais em todos os sentidos. A minha pergunta é se eu fiquei um pouco na dúvida se essa separação entre categorias subjetivas e objetivas está ajudando muito. Porque, por exemplo, um tabu, será que um tabu é subjetivo? Porque para as pessoas que têm um tabu, para as tribos que têm aquele tabu, é a coisa mais objetiva do mundo. Aquilo é e pronto, acabou. Faz parte da realidade deles, né? Ou se não seria mais frutífero separar em, por exemplo, aspectos mais culturais e econômicos. Eu também fico pensando, para muitas civilizações, dinheiro é uma coisa absolutamente sem sentido, né? Civilizações.
Hoje talvez a gente não encontre mais esse tipo de cultura, mas houve culturas para as quais dinheiro, que para a gente parece uma coisa extremamente concreta e objetiva, não faz sentido nenhum, é uma abstração difícil de entender. Não, talvez essa separação de objetivo e subjetivo não é algo da teoria na literatura, é Buy Morcell de 2013, apresentação da UFBA, é isso. Tá? Eu tentei estruturar, não sei se ficou muito